Olá, estamos de volta com o D da Questão, passeio pela memória, conversa com Sérgio Reze, né? A gente já está aí algumas semanas nesse passeio gostoso, né, Sérgio? Tudo em paz com você? Graças a Deus. Saúde tranquila, enfim. É isso aí, temos que tocar a vida, lembrar das Vamos coisas. levando. Né? A gente vai observando as coisas, as pessoas, como é que está o nosso município, estado, país, enfim. Hoje é Se uma você situação diferente, acompanhar, né? se você ler, por exemplo, as colunas políticas do jornal Estado de São Paulo, você é capaz de tomar veneno, né? O Estadão, né, que você é um leitor de tanto tempo, ele está com uma postura, ele não é a favor do Lula e também não é a favor do Bolsonaro, né? Ele tem essa Eu clareza. sei, mas porque o Lula, todos nós vemos o que está acontecendo. Olha, pelo amor de Deus, o que o Lula tem feito de besteira, de bobagem, né? Se julga um grande líder mundial, né? E fala muita bobagem. Né? E a situação no mundo hoje, ela está vivendo dois polos. Você tem dois, não, três, né? Você tem de um lado a China, que é um país que só pensa em dinheiro, não quer saber nada, não é comunista. A China só pensa em dinheiro. É prática. Você vê o lado da Rússia, que está aí, meu Deus do céu. Um país do tamanho da Rússia, que ataca a Ucrânia, mata pessoas, coisas. Qual é a justificativa para isso? A Ucrânia é menor que o estado de São Paulo. E a Rússia é do tamanho do Brasil, só para você ter uma ideia. Então, é para que isso? E, por outro lado, você vê os Estados Unidos, um país democrático, tudo, líder mundial, né? Essas coisas todas, riqueza. E você vê um candidato à presidência da República, que é o Trump, que já foi presidente lá, que Deus o livre. E vê o Biden, que é uma pessoa que tudo tá, mas fraco, entende? Uma postura assim fraca. Então você vê que o mundo Não tem tem liderança. ausência de lideranças fortes e tudo. Você acompanha isso está mais ou menos geral, né? Isso nunca aconteceu, né, Sérgio, na sua memória, né? Olha, na minha memória, nós tivemos, por exemplo, você olhava para os Estados Unidos, né? Eu me lembro do Kennedy. Você leva para a Alemanha, um Adenauer, França, De Gaulle, né? Enfim, você via lideranças mundiais, pessoas que tinham visão, propósito e discurso. Hoje é uma geleia, vamos usar essa expressão. Ou seja, não dá para um país, estamos falando do Brasil, evidentemente, mas podemos falar de qualquer um. Ele não anda sozinho, né? Ele está dentro do contexto dessa esfera Então, que você está falando. Você vê aqui no Brasil, por exemplo, você não vê surgir uma liderança, né? Você não vê surgir uma liderança do lado, vamos dizer, democrático. Quer dizer, não é que tem de tirar, não é ditatorial, isso aqui não temos. Mas você vê uma geleia. É uma geleia. Você não vê uma liderança firme. Você tem um outro aí, o governo do estado de São Paulo, Paraná também parece que é Minas Gerais. Mas dá uma olhada no Rio de Janeiro, por exemplo. Você não vê um grande líder nacional que apresenta direções, né? Nos oferece rumos. Então, quando você olha, esse é o panorama político do nosso país. Você acha que o mundo está passando, do ponto de vista ideológico, é como um pêndulo? Nós tivemos na década de 50, 60, estava mais para a esquerda e ele começa a vir para o centro e está indo para a direita? Não tem nada esquerda, direita. Não, isso tudo é
questão de momento, de interesse momentâneo. Você não vê grandes lideranças assim, vou levar o mundo para a esquerda, não, vou levar o mundo para... Não, é o que eu estou falando. Você não tem uma liderança que se projete nacionalmente e mundialmente de uma forma bastante definida. Vamos usar a expressão definida. Você acha que, Sérgio, que a gente está passando por essa... De novo, né? Foi o ano mais quente aqui no Brasil, Sorocaba particularmente, muito quente. A gente está de novo muito quente, vai ficar ele... Até deram um nome bonito agora, é um domo de calor que impede o ar frio. Você acha que esse é um tema mundial? Você acha que esse é um tema... Ele é um tema mundial, obviamente que ele é um tema mundial. Você ouve as maiores vozes, né, científicas aí falando a respeito do aquecimento e tudo isso. Mas eu queria dar uma olhadinha assim, mais para o nosso mundo municipal. Então, você vê algumas coisas aqui que como é que você explica que um bar numa região chamada de unifamiliar exclusiva, o bar ocupa a rua, a prefeitura não está nem aí. Você não acha que isso é um pouco... Ele ocupa a rua, ele tem lá. Não é dizer que as pessoas ficam fora do bar. Não. O bar tem instalações numa rua. Então, sabe, são coisas que a gente fala, bom... Você não acha que e não adianta reclamar, não adianta falar, não adianta ver nada. Você não acha que isso tem uma relação com essa coisa que o mundo está passando, essa geleia que você falou? Essa geleia é falta de... As pessoas não têm educação, não têm respeito. O que existe é essa geleia que você menciona, que eu menciono, é uma geleia geral de falta de civilidade. As pessoas não pensam no próximo, não é na outra pessoa, não pensam no ambiente onde ela vive. Como deixar esse ambiente melhor? Não. Cada um procura fazer o seu bem-estar. Eu quero ficar bem, eu quero. Como é que eu fico bem? Se eu for no bar com o carro, buzinar, fazer barulho, eu estou bem. Você entendeu? Então, essa vamos dizer, talvez seja a matriz que nós vivemos hoje. Falta de civilidade. Não é falta de educação, que a escola ensina, todo mundo fala em coisa, não fala? Não, falta de civilidade. Quer dizer, as pessoas aplicarem aquilo que elas aprenderam em casa, que elas receberam na escola, enfim. Hoje a gente está num ano eleitoral, né? E o que se percebe dos candidatos é meio que uma unanimidade. Se não fizer o que o eleitor quer, que é essa dancinha, quer fazer uma piadinha, quer fazer esse papelzinho nos TikTok da vida, não vai ser escolhido. Se não largar o bar, fazer... Que momento é esse, Sérgio? Não quero falar sobre que momento política, eleições. Não é o meu tema. Mas o que eu quero dizer com você é o seguinte, né? Essa mesma pessoa que se comporta assim, ele vai votar em alguém que ele se identifique, né? É por isso que nós estamos assim. E aí fica essa coisa do ovo e da galinha. Quem que veio primeiro? Quem nasceu primeiro? Quem que veio primeiro? Quem que veio o eleitor ou o político? Pois é. E é interessante a sua visão, né? Porque a gente parte de uma localidade, de um bairro em Sorocaba, e isso se reflete no mundo, né? Não é uma peculiaridade nossa, né? Fazer o quê, né? Infelizmente. Isso dá umas saudades de outra época, né, Sérgio? Olha, eu já vivi em eleições passadas, em momentos passados, disputas, né, entre sistemas de poder, de governo, partidos
políticos. E você tinha, vamos dizer, direcionamentos mais objetivos. Você sabia direitinho de que lado você devia ir. Hoje, sinceramente, eu não vejo nas mensagens dos partidos. Você vê, o PSDB é um partido que se formou em torno de um ideal, em torno de o Fernando Henrique, fizeram as Mário reformas. Covas, Montoro. Mário Covas. O Plano Real nasceu de todo esse povo. Acabou sozinho. Eu não sou de partido A, B ou C, mas eu estou citando o PSDB só para mostrar para você o que aconteceu. Não tem lideranças, não tem mais nomes, pessoas. Você ainda tem Fernando Henrique aí. Mário Covas foi, infelizmente foi. Mas não existem outros. Não é? Então, é uma... O que eu vou falar? Não, tem uma expressão, é uma geleia política que você não sente... não sente mais aquele entusiasmo, aquela dizer, agora vai. Eu queria trazer esse seu raciocínio, né, para o seu setor. Você foi, durante muitos anos, liderança nacional, seja na federação ou na associação, né? Aí vieram as novas gerações. Na sua empresa, né, você sucedeu seu pai, né, seu filho te sucede. Por que na política essas lideranças elas não vêm? Olha, é impressionante você visualizar que também nas entidades você não vê mais aquelas lideranças fortes que durante anos estiveram à frente das nossas entidades, sejam elas empresariais, sejam elas políticas, estudantis, você não vê mais. É isso que a gente... Você não, olha, você vê, por exemplo, candidato a prefeito de São Paulo, né? Nós estamos falando agora. Meu Deus do céu. Prefeito da maior cidade do Brasil e uma das maiores cidades do mundo. Olha a que importância ficou reduzida a Prefeitura de São Paulo. Né? Então, quando você lembra, né, quando você falava em São Paulo, né, mesmo sendo contra o Adhemar de Barros, mas, bom, era uma enorme de uma liderança política. Mesmo você não sendo do lado dele, a favor dele. Então, você vê os nomes foram indo, e hoje o que ficou? O que ficou? Entende? A gente tinha, num determinado momento, ou a impressão minha, queria que você confirmasse, que as pessoas que eram lideranças nos seus setores, elas acabavam se interessando pela política. Hoje, as pessoas de bem, parece que elas fogem da política. Ou a impressão? Não, o setor empresarial das fábricas, dos concessionários, se interessavam para a política, não no sentido de virar prefeito, deputado, governador, não, isso não. Eles participavam da política no sentido de apoiar a boa política, apoiar aqueles políticos, vamos dizer, que na nossa visão iriam representar muito bem a população, iam fazer com que o Estado, a cidade, o Estado e o país pudessem ter uma governança boa. Né? E hoje isso não acontece, Sérgio? Tá difícil. Você acha que essa questão do fundo partidário, né? Porque hoje você tem uma fortuna de dinheiro público na mão de poucas pessoas. A gente viu essa semana aí o Antônio Bivar
sendo acusado de mandar pôr fogo na casa do sucessor dele no partido. Aí você vai entender, mas o que ele quer tanto presidir o partido? Bom, o partido dele tem 517 milhões de dinheiro público para gastar com os candidatos a vereador e prefeito do partido. É uma coisa fora... Mas isso aí é o Brasil. É isso aí é o povo brasileiro. É inimaginável. Mas é isso que eu estou falando. A gente está aqui comentando, eu até, se puder ter outro assunto para a gente debater aqui, eu ficaria mais à vontade. Mas é aquilo que nós estávamos acabando de falar aí. Essa é a realidade. Tá certo. Vamos falar da gente aqui mesmo. Vamos falar do nosso cotidiano. Ele o trânsito não se muda, né? Olha, eu gostaria de perguntar para as autoridades municipais. Você conversa com a polícia militar, ela fala, eu não olho o trânsito, eu não tenho convênio com a prefeitura municipal. Tá bom. De quem é a responsabilidade é da URBES. É. Aqui nós já falamos algumas vezes. Onde é que está a URBES no trânsito de Sorocaba? Você vê uma avenida, como a General Carneiro e outras aí, sendo reformadas com uma intervenção no trânsito de veículos enorme. Você não vê um funcionário da URBES orientando na motocicleta, no carro, sei lá, em algum lugar, você não vê um semáforo está pifado, você não vê um. Dá um pulo no famoso Campolim, vai ver se você tem lá alguém da URBES orientando o trânsito de manhã à tarde, sei lá, domingo, qualquer hora. Não existe. E olha, não só... Podia perguntar para os nossos jornais da cidade, né? Para a reportagem política, para os jornais que acompanham. Você não vê um comentário na imprensa sorocabana a respeito da desordem que é o trânsito da cidade e da absoluta ausência de policiamento de trânsito na cidade. Você acha que, por não ter nenhum policial desse modo, né, que você fala, você não acha que o trânsito até funciona bem? Não era para ser mais caótico? Olha, do ponto de vista de falta de policiamento, o trânsito até que se comporta muito bem. Eu acho também, porque não travou, eu imaginei que ia travar, não aconteceu nada. Mas você não pode deixar isso por conta do motorista. Você vê, o famoso Campolim, né, lá o Parque Carlos Alberto de Souza, né? Você não vê, o trânsito está enorme. O trânsito hoje na Washington Luiz, durante o dia, na hora do almoço, nossa senhora, fila de carro. A cidade inteira, né? Então você precisa ter. Mas você não acha que essa auto-organização... Você precisa sentir que existe alguma coisa que está nos olhando ali. E essa auto-organização? Será que falou, não vou fazer nada porque se eu fizer vai piorar, não tenho o que fazer? Não, essa responsabilidade é exclusivamente da prefeitura. A URBES é órgão da prefeitura. Você acha que a presença do guarda de trânsito nas avenidas... Fundamental. Elas ajudariam como? É fundamental. Em determinados trechos das nossas avenidas, era bom que você tivesse, né, um veículo desses veículos de tipo da URBES, de giroflex, qualquer coisa assim. As pessoas vendo isso, elas vão dizer, se bem que, como você mesmo acabou de falar,
até que o trânsito não é tão desorganizado assim. Ele vai bem, né? Mas é que a gente não acompanha isso o tempo todo, em todo lugar. É verdade. Então, apenas em alguns lugares da cidade. Sérgio, tem uma curiosidade, quem sabe você sabe responder. Por que o sorocabano ele fica tanto tempo olhando para o verde e não acelera? Ele fica na hora pro verde. Dá para passar 5 carros, passa 2. O primeiro... Não sou um especialista. Não sou um especialista nisso. Eu acho que não existe esses especialistas. Não se explica isso, viu, Sérgio? Esse comportamento, né, dos mais estranhos. Olha, até que a gente... hoje teve não sei se foi ontem ou hoje, um acidente bem grave ali em frente à igreja, na General Carneiro. Hoje teve. Um acidente grave ali, moto e carro, tudo. Essa semana teve vários acidentes, né? A gente teve um acidente grave na... As motocicletas, o motociclista, ele sabe que o peito dele, o corpo dele, é o para-choque. O joelhão ele ali. não está nem aí. Eu nunca vi. Se também. vocês veem como é que eles passam, né, como é que eles aceleram entre os veículos, e a culpa disso é do Código Nacional de Trânsito, que permitiu que a motocicleta pudesse andar entre os veículos, quando ela deveria acompanhar o fluxo de veículos. Quando eu tinha motocicleta, há muitos anos atrás, o primeiro ensinamento que me dizia, vai sempre atrás. Isso mudou. Hoje não, já faz muito tempo. As motocicletas cruzam, passam na frente. Quando chega no semáforo, todas elas nos cortam, ficam ali na frente. Então é um absurdo. Mas tudo isso exatamente por aquilo que nós falamos, que é uma falta de fiscalização e orientação no trânsito. Sérgio, a prefeitura, há alguns anos, já uns 15 anos mais ou menos, um pouco menos, ela deu início, né, à implementação das ciclovias em Sorocaba. São quilômetros, quase 100 quilômetros. Isso não pegou, né, Sérgio? Você acha que o cidadão ele não quer se locomover de bicicleta, né? Você andaria de bicicleta na Avenida General Carneiro? Mas não tem, lá ainda não. Não, estou perguntando. Ali não. Por que você vai, se de moto já é um enorme de um perigo? Imagina de bicicleta. O que você vê de bicicleta na rua, ou bicicleta nas calçadas. E na calçada ele vai na contramão, na mão, vai, enfim. É aquilo que a gente está falando. Não há absolutamente nenhum controle sobre o trânsito na cidade. Você acha que a ideia que o prefeito teve lá 10, 15 anos atrás de colocar, né, a ciclovia, uma faixa exclusiva para bicicleta, se algum prefeito tiver a ideia de colocar exclusivo para moto, você acha que funciona? Não adianta nada. Não adianta nada. A moto anda no lugar que ela quer. Mas daí teria uma lei, ó, só pode andar aqui. Mas isso não é lei. São Paulo tem isso. Vai ver como é que é. Na Avenida Bandeirantes tem uma faixa exclusiva de motos. As motos andam só ali? Não. Os carros também não vão para cima das motos por ali. Então, você não tem fiscalização, educação. Você acha que as ruas, elas comportam carro, moto, caminhão, caminhãozinho? Eu acho que não comporta. Eu acho que o problema do trânsito é misturar tudo isso. Não. Escuta. Se você fez a rua, se você fez o veículo, a não ser que você diga, é proibido fabricar motos. Como é que você vai falar isso? Caminhão não pode passar dentro da cidade, só fora pode, mas por onde? Tem algum lugar que o caminhão possa transitar, a não ser nas ruas? Não, não tem. Então aí é um problema que você soma educação, falta de fiscalização, tudo isso junto dá
essa confusão que nós vemos. Você sabe que, olhando pelo outro lado, eu acho que tudo dá tão certo, né? Porque é tanta confusão que acaba dando tão certo. Eu já contei aqui. Eu vou muito à Alemanha. Já contei que eu cheguei numa cidade relativamente pequena, né? E com pouco trânsito. E eu cheguei na calçada, estava na calçada, fui para atravessar a rua. O semáforo estava fechado. A rua absolutamente sem automóveis. E eu olhei, vi dois tontos, um casal, dois tontos, ao meu lado, parado na calçada, a rua vazia, sem automóveis, e os dois tontos alemães ali esperando. E eu, como bom brasileiro, falei assim, nossa, por que esses tontos não atravessam a rua? Então, está explicado. Eles não atravessavam a rua, não é porque a rua estava livre, é porque o semáforo que deveria abrir, o verde, estava em vermelho. E eles, como povo educado, respeita a lei. Respeitam isso. Se tem alguém olhando, não tem. Se tem olhando, não tem importância. Eu acho que essa é só o tonto do brasileiro ali que acha que o alemão é tonto mesmo. Essa essência. Talvez nós é que somos espertos. Essa é a essência da nossa conversa, né? A fazer o certo independentemente de alguém estar olhando ou não. Exatamente. Isso que é duro, não, Sérgio? Bom, Sérgio, olha, o tempo voou. A gente chega ao final de mais um passeio, você está com compromisso, tem que correr aí, né? Dona Cátia já ligou. Tudo bem, eu agradeço mais uma vez a oportunidade da gente aqui trocar uma ideia, falar alguma coisa. Nem sempre o que a gente fala pode ser até aceito. Mas isso, pessoas, o importante mas o importante é a gente traduzir. Eu acho que a importância do que eu posso, pela idade que eu tenho e pela minha vivência, é isso que a gente quer aproveitar. O que eu vivi nos meus tempos de colégio das Madres Beneditinas, do ginásio do Estado, da Organização Sorocabana de Ensino, onde eu estudei também. Aqueles tempos em que Sorocaba e o povo brasileiro, o povo sorocabano, tinham ainda bastante, vamos chamar, educação familiar, respeito, educação moral. Olhava para o outro, né? A gente se lembra de muita coisa e sente saudade de muita coisa. Não tinha isso de o que importa sou eu, não quero saber. Não, hoje levar vantagem está à frente de tudo. Fica bonito. Ficou bonito, é isso aí mesmo. Levar vantagem é aquela coisa da propaganda de cigarro dos anos 70. Vamos levar vantagem, certo? Que era o Gerson lá, o carioca falando. Parece que todo mundo aprendeu aquilo lá bem, né? Rapidinho, né? Estava pronto para aprender. Mas você não vê mais a divulgação pelos órgãos de comunicação, campanhas de educação coletiva. Acabou, isso já é outro momento. Bom, a gente fica por aqui. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, pela sua audiência. A gente volta semana que vem com mais um Passeio com a Memória, né? As memórias de Sérgio Rez. Obrigado, Sérgio. Boa semana. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez. E vamos falando, conversando. Vamos sim. Tchau.